Estamos de volta através aqui da fanpage da Convenção Batista Brasileira, da fanpage da Junta de Missões Nacionais. Eu escolhi evangelizar melhor da Igreja Multiplicadora e estamos com você neste dia, neste encontro tão precioso aqui com nossa missionária Jaqueline da Hora Santos, ela que é autora do livro A Evangelização Discipuladora de Crianças. Livro lindíssimo falando sobre a formação de uma nova geração de discípulos. Neste tempo nós estamos aqui na CBB 2016 e foram lançados 2 novos livros da visão de Igreja Multiplicadora. Esse da irmã Jaqueline e também o Raízes, Aprofundando Raízes, do pastor Roosevelt Arantes, Dinâmicas e Elementos do Relacionamento Discipulador, um livro também extraordinário. Hoje pela manhã, hoje terça-feira, nós tivemos o lançamento desses 2 livros na nossa sessão da manhã e agora à tarde nós temos a alegria de podermos conversar nessa entrevista tão agradável aqui com a nossa querida irmã Jaqueline da Hora Santos. Nós estávamos falando sobre a evangelização discipuladora, falamos sobre o pequeno grupo multiplicador infantil e, como você sabe, Igreja Multiplicadora são princípios da visão de Igreja Multiplicadora. E o primeiro princípio é a oração. E eu gostaria, irmã Jaqueline, que a irmã pudesse compartilhar um pouco conosco sobre a criança e a oração. Fala um pouco mais sobre a criança e esse princípio sendo aplicado na sua vida. A criança gosta muito de conversar, ela está sempre conversando, e ela gosta de perguntar, ela gosta de se relacionar, porque ela é gente. E nós precisamos aproveitar esse aspecto que é tão natural para ela e ensinar que oração é uma conversa com Deus. A gente não deve ensinar a oração como sendo uma troca. Eu vou me aproximar de Deus apenas para pedir alguma coisa, mas ensinar a criança que a oração é um relacionamento com Deus, que ela pode falar com Deus todos os dias sobre sua alegria, sobre sua tristeza, sobre seus medos. Às vezes a criança ela vai fazer orações muito simples e nós devemos acreditar nessa oração, porque Deus ouve a oração das crianças. Deus está atento à oração delas. Eu queria apelar para o seu coração de pai e de mãe. Pense quando seu filho ou sua filha chega para você para conversar ou falar com você alguma coisa e quer sentar no seu colo, apenas para estar perto de você. Eu acredito que não tem momento melhor, não tem alegria maior do que essa, você chegar em casa depois de um dia de trabalho e poder ver que seu filho só quer conversar com você. Se ele te pedir alguma coisa, com certeza seu coração fica inclinado e você já fica pensando como fazer para dar ao seu filho. Você tem alegria em poder responder um pedido do seu filho porque você quer ver o sorriso nele. Agora, se nós somos assim, imagina Deus que é perfeito na sua soberania, perfeito em tudo que é. Ele ama as crianças, Ele ama estar perto das crianças e Ele ama ter as crianças perto dele. Precisamos levá-las a estar perto de Deus em oração, para que elas simplesmente possam sentir a presença do Senhor e compartilhar com Deus a sua vida. Se elas tiverem algumas necessidades, elas vão orar ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a oração das crianças, porque Ele ouvia a minha quando eu era criança e Ele ouve a oração agora. Então nós precisamos tratar a oração como algo sério, que vai além de uma lista de pedidos, mas uma oração que nos envolve a ter um relacionamento com o Pai, um relacionamento com Deus. Mas novamente aquilo que eu falo para você, nenhuma criança vai orar mais do que a própria pessoa que a está discipulando. Nós precisamos ser pessoas de oração para que as nossas crianças aprendam conosco. Nós precisamos orar com elas, orar por elas e levá-las a orar. Então é isso que a gente trabalha no capítulo da oração. É interessante que o pastor Roosevelt Arantes, ontem na entrevista dele, ele falou um pouco sobre isso, o ministério visível de oração de um discípulo. Seria algo mais ou menos parecido com o que ele comentou ontem, que eu, como pai discipulador, a criança precisa ver em mim este exemplo? Com certeza. A criança precisa nos ver orando, buscando a Deus. E eu gosto muito assim de pensar nas próprias experiências pessoais, porque por mais que eu fale, por mais que a gente ensine, eu acredito que o meu próprio testemunho pessoal, ele me dá autoridade naquilo que eu estou falando. Além de ter sido alcançada na infância, eu sempre trabalhei no discipulado de crianças. E uma coisa assim que marcou muito a minha vida no campo missionário
quando algumas crianças chegavam na igreja e me viam orando no templo. Na minha casa elas não viam porque elas não estavam lá. E quando elas estavam, muitas vezes a gente orava coletivamente. Mas quando eu estava orando sozinha e elas chegavam, era muito gostoso de repente eu estar em oração e sentir alguém perto de mim, que se ajoelhava e ia orar junto comigo. Então depois, quando eu chamava alguém para uma reunião de oração, para uma vigília de oração, era muito comum a gente ter dezenas de crianças ali, porque elas viam a oração como parte da vida da gente, da minha vida, da vida do meu esposo. Então o exemplo, ele fala muito sobre isso. No momento de oração na igreja ou no pequeno grupo, não é hora da gente aproveitar que está todo mundo de olho fechado e ficar lá no WhatsApp, mas é hora da gente orar. Porque se a criança está sentada do meu lado e no momento de oração eu estou lá aproveitando para mexer no WhatsApp, e depois eu vou dizer para a criança que ela tem que fechar os olhos para orar, qual a minha autoridade sobre isso? Então, hora de oração, momento de oração, seja no templo, seja em casa, é para a gente gastar tempo com Deus. E a criança vai ver isso na gente e para ela vai ser natural. Fantástico, nós queremos agradecer, nós estamos com agora mais de 150 pessoas novamente conosco aqui, ao vivo, pessoas de todo o Brasil participando. O Nemias está conosco. Deus abençoe, irmão Nemias, a sua participação. Nós também temos outros irmãos que estão participando conosco aqui nessa entrevista com a irmã Jaqueline Santos sobre o lançamento do seu livro. Queria mencionar a Michelane Lima, ela é lá da Primeira Igreja Batista em Serra Talhada. Ela também está conosco aqui. O Marlon Paula está conosco, meu querido Marlon, Deus abençoe. O Marlon é lá do Mato Grosso, está também nos acompanhando aqui. O Adriano Bonaldi também, ele é de Santo André, da Igreja Batista do Calvário. Deus abençoe, meu irmão. E você também pode fazer o seu comentário, enviar a sua pergunta, está conosco participando. Diga a sua igreja. Ao término desta sessão agora nós vamos fazer o sorteio do livro A Evangelização Discipuladora de Crianças e do livro Aprofundando Raízes. Nós vamos sortear esses dois livros para você que entrar agora, comentar, deixar o seu nome, a sua igreja e a sua cidade. Você vai concorrer a esses dois livros que ao término desta segunda sessão da entrevista estaremos sorteando e você pode receber esse livro na sua casa. Então você já pode entrar, fazer o seu comentário, liga aí para os seus líderes, liga para os seus discípulos, liga para a turma dos seus pequenos grupos e concorra aos dois livros que estaremos sorteando ao final dessa entrevista. Quando falamos de princípios, falamos do princípio da oração, falamos do princípio da evangelização discipuladora, mas agora eu gostaria que você comentasse. O livro fala muito também sobre formação de liderança, o papel da igreja local nesta formação, o despertamento do pastor treinador. Fala para nós um pouco, quando a gente fala de crianças, a evangelização discipuladora de crianças, essa questão da formação de liderança para alcançar uma nova geração de discípulos. Ok, quando a gente pensa no líder de crianças, a gente não pode colocar para trabalhar com criança aquela pessoa que está lá só porque não tem outra pessoa para ficar. Que é o que às vezes acontece. Não tem ninguém para ficar, então coloca o irmãozinho, a irmãzinha e deixa ele lá para tomar conta das crianças. Em Igreja Multiplicadora nós não pensamos assim. Nós estamos trabalhando para termos líderes maduros, espiritualmente saudáveis, para que possam trabalhar na formação das nossas crianças. Então o que nós trabalhamos é numa escola de líderes, nós precisamos ter essa escola de líderes e formar pessoas para trabalhar com as crianças. Entender qual é a dimensão que se dá das crianças, qual é o caminho discipular, como trabalhar para ensinar as histórias bíblicas, como usar os cânticos, a oração, as artes e tudo que envolve a criança para que ela possa ter uma intimidade com Deus, para que ela possa ter uma experiência com Deus. Nós precisamos desenvolver uma formação continuada de líderes, porque vamos precisar de pessoas. Então você precisa sempre pensar, quem é a pessoa que gosta de trabalhar com criança? Ela não precisa ser PhD em educação, porque às vezes a gente só vai correr atrás daquelas pessoas que já estão envolvidas com a pedagogia ou que trabalham com as crianças a semana toda em escola. Ok, se essas pessoas também quiserem trabalhar na igreja, no ministério com as crianças, tudo bem. Mas às vezes existem pessoas que não têm qualquer formação secular na área de educação, na área infantil, mas que amam o trabalho com as crianças.
Então a nossa responsabilidade é dar a essas pessoas ferramentas para que elas possam ser exemplos para as crianças e possam ministrar na vida das crianças. Esses líderes, eles são pastores, entre aspas, pastores não no título. A gente não está aqui propondo que a gente faça concílio e comece a consagrar pastor de crianças, não é isso, mas numa função. O que é o pastoreio? É o cuidado. Então nós precisamos ensinar outras pessoas a cuidar das crianças, a ouvir as crianças. Nós precisamos ouvir as crianças nas suas dores, nas suas aflições, nos seus questionamentos. Nós estamos num mundo em que as crianças não são mais como no passado, em que elas recebiam tudo e aceitavam. Hoje as crianças, elas querem interagir. As pesquisas sociais nos apontam que 70% das crianças desse tempo, presta atenção nesses dados, esses dados são de pesquisas que a gente tem feito de órgãos de informação de marketing que nos apontam que 70% das crianças de hoje têm acesso à internet. Uau. Isso é algo muito grande. Isso significa que essas crianças, elas estão querendo interatividade. Não é só sentar e receber, elas querem participar. Então nós precisamos de líderes que estejam prontos para as demandas do nosso tempo. Nós estamos trabalhando com crianças que estão recebendo nas suas escolas e na comunidade uma série de valores e de conceitos que são completamente contrários à palavra de Deus. Isso está entrando na cabeça delas. Nós precisamos de líderes maduros, biblicamente fundamentados, para responder a essas crianças as dúvidas que elas vão trazer para o ambiente onde a gente está trabalhando com elas. Então não é simplesmente pegar um adulto ou qualquer pessoa e colocar lá e dizer, olha, você vai trabalhar com a criança. Nós precisamos trabalhar com essas pessoas e formar esses líderes. No livro, a gente trabalha um currículo básico para a gente formar os líderes e também pensar na criança como uma líder em formação, porque nós também podemos dar tarefas para as crianças no pequeno grupo, nas atividades que ela tem na igreja. E é claro que eu não vou colocar talvez uma criança de 8 anos para liderar um pequeno grupo, mas eu posso colocá-la como auxiliar, eu posso dar tarefas, porque conforme ela vai crescendo, o seu potencial de liderança está sendo desenvolvido. Quando ela chegar na adolescência, na juventude, ela já é uma líder pronta. Então não esperar ela crescer para formá-la como líder, mas já começar a formação de líder ainda quando ela é pequena. Eu fico a pensar, irmã Jaqueline, o que seremos, como seremos daqui a 10, 12 anos, quando esta geração que estará recebendo todos esses conceitos, toda esta vida discipular, sendo discipulada e praticando a vida em pequenos grupos, em cuidado, como isso vai trazer uma nova geração de discípulos, né? Pensando nas crianças que hoje estão sendo discipuladas, que estão já aprendendo a liderar. Há muito tempo eu ouvi isso, que a criança era a igreja do amanhã. Até que um dia alguém disse assim, não, a criança é a igreja do hoje, é a igreja do agora. A criança faz a diferença neste tempo. E isso é muito lindo e a gente louva a Deus. Eu queria mencionar aqui que o pastor Hervé, lá de Rio Bonito, está conosco. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pela sua participação. O irmão Neemias, lá da PIB do Jardim Marileia, lá em Rio das Ostras, ele disse assim que já presenteou a esposa com o livro, já presenteou a esposa. O Ivanildo Chagas é o pastor de jovens da Igreja Memorial Batista lá de Brasília, conosco aqui também, dizendo maravilhosa visão. A Maírla Lorena, ela está dizendo, eu estou amando essa conversa, estamos com alguns desafios, né, para trabalhar realmente com a evangelização discipuladora de crianças. A irmã Eliane e o Jadiel, lá da PIB Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, disseram, queremos o livro, já está concorrendo. Você que colocou o seu nome aqui, você já vai estar concorrendo ao término a 2 livros. Vamos sortear e você vai receber gratuitamente na sua casa o livro do pastor Roosevelt, Aprofundando Raízes, e o livro também, A Evangelização Discipuladora de Crianças, aqui da irmã Jaqueline da Hora Santos, que estamos entrevistando. Também a Linde de Melo, ela está acompanhando este momento conosco. Estamos com 202 pessoas ao vivo conosco aqui, acompanhando essa entrevista nessa tarde.
Entrevista esta que ficará na fanpage de Igreja Multiplicadora. Você que está conosco através da fanpage da Convenção Batista Brasileira, da fanpage Eu Escolhi Evangelizar, depois você pode acessar, talvez você tenha um líder do Ministério Infantil, um professor da Escola Bíblica Dominical da área de crianças que você queira que ele conheça, ele pode assistir a entrevista toda que ficará à disposição no facebook.com/Igreja Multiplicadora. Isso aqui é uma parceria, irmãos, de muitas mãos. Este é o trabalho da Convenção Batista Brasileira, chegando até você, levando informação, porque queremos alcançar a nova geração para Jesus. Deixe o seu comentário e você vai participar do sorteio. Falando em plantação de igreja, comente um pouquinho para nós como nós podemos pensar da participação das crianças plantando igreja e através das crianças também iniciarmos uma nova igreja. Ok, pastor. Essa pergunta vem de encontro até com uma pergunta que a minha sobrinha fez aqui. Posso fazer a pergunta? Sim, à vontade. Minha sobrinha Carol Carvalho está perguntando assim: tia, por que tem tantas crianças que ainda não aceitaram Jesus? E a minha resposta é exatamente essa: porque ainda faltam pessoas para falar a elas do amor do Pai, do amor de Jesus. E quando a gente pensa na plantação de igrejas, nós precisamos pensar que criança é pessoa. E nós podemos e devemos levar as crianças a conhecer quem é Jesus. Ao plantar uma nova igreja, nós precisamos sim ir atrás dos adultos, mas precisamos pensar na criança como uma vida que também precisa ser alcançada pelo Evangelho. Seja a igreja da cidade, seja a igreja do sertão, seja a igreja ribeirinha, aonde tiver pessoas, nós precisamos ir até elas, porque igrejas não são templos, igrejas são pessoas. E precisamos também pensar numa outra estratégia com relação à plantação de igreja, porque a criança alcançada, ela vai ser sua aliada na plantação de igrejas. E aí eu posso lembrar das minhas experiências de campo missionário. Quando eu estava na Bahia e plantando uma igreja no interior da Bahia, na cidade de Morro do Chapéu, muitas crianças foram alcançadas pelo nosso trabalho lá, porque é natural, a gente que gosta de criança é natural, às vezes a gente não precisa nem ir tanto atrás das crianças, as crianças vêm até a gente e ali a gente já começa a desenvolver relacionamento e alcança aquelas crianças para Jesus. Muitas daquelas crianças foram batizadas e elas, sendo parte da igreja, elas eram parte de todo o trabalho, de toda a estrutura. Quando nós começamos a abrir igrejas nos povoados da cidade e íamos com os grupos para os encontros nos lares, para os cultos que fazíamos nos povoados, as crianças sempre perguntavam: posso ir? Podemos ir? E a gente sempre levava essas crianças, claro, com a participação, com a autorização dos pais. Algumas iam com os pais, algumas que não tinham as famílias, elas iam sozinhas. E no sertão, quando a gente trabalha, a gente ia de caminhão, né? Na cidade a gente tem outros meios, mas no sertão a gente ia de caminhão. E era gostoso, meus irmãos, a gente ia no caminhão com aquele monte de adulto, com aquele monte de criança, ver os adultos cuidando da segurança das crianças. A gente viajava aí pelas estradas de terra, mas quando chegava naqueles povoados onde haviam pessoas, e ali a gente ia fazer um trabalho e ver aquelas crianças que tinham sido alcançadas, que ainda estavam no processo de aprendizado, elas poderem entregar um folheto e dizer para a pessoa: Jesus ama você, a gente quer fazer um estudo bíblico na sua casa, você aceita? Naquele tempo a gente ainda estava começando, não tinha ainda o conhecimento que eu tenho hoje de igreja multiplicadora, mas nós estávamos indo em busca das pessoas. As crianças, nós tínhamos um coral de crianças, então as crianças iam e ali elas cantavam no culto, na casa das pessoas, ou se era culto no ar livre, no interior, isso ainda acontece, ainda é ferramenta útil no interior, talvez na cidade não tanto, mas ali com as crianças a gente cantava com elas e elas cantavam que Jesus me ama e que ele entrou na minha vida e outras coisas tantas. A gente vê meninas que naquele tempo tinham 9 anos, hoje já são mocinhas, adolescentes, já entrando na juventude, mas meninas de 9 anos e dizer: olha, um dia os amarelinhos chegaram na minha casa, eu conheci Jesus e agora eu sou uma amarelinha. O que ela estava dizendo? Os amarelinhos são aqueles irmãos que saem das suas casas com a camiseta Jesus Transforma numa trans e vai para o interior ou para a grande cidade anunciar que a transformação real é de Jesus. E essa menina estava dizendo: um dia alguém veio de amarelinho me falar de Jesus e agora eu também sou de Jesus e eu também sou amarelinha. Então é a forma
simples da criança dizer que eu também fui alcançada e agora eu quero que você alcance Jesus. Então, envolver a criança no processo da plantação da igreja, ela com certeza vai ter todo o carinho, toda a responsabilidade também dentro do limite dela. A Marília Lorena, ela disse assim: vejo que às vezes as mães cristãs não investem no discipulado dos seus filhos. O que fazer para que a gente possa mudar essa situação? Porque também muitas mães enxergam que é complicado discipular. Será que é complicado a gente ensinar a escovar os dentes? Ensinar a tomar banho? Ensinar a comer as comidas adequadas para boa saúde? Talvez seja porque a gente vai precisar falar isso todos os dias. A criança, você fala para ela, come um brócolis, ela não vai querer comer. Você vai precisar ter estratégias para ensinar a alimentação saudável. Você vai dizer para a criança que ela precisa estudar e vai trabalhar com ela para que ela estude, mesmo que ela diga, eu não quero estudar. Mas o pai e a mãe sabem o que é melhor para a criança. Mas às vezes com as coisas espirituais a gente quer fazer negociatas, né? A gente começa a ter argumentos do tipo assim, deixa que ela quando crescer ela tome decisões por ela. Mas e se eu não ensinar agora, como é que ela vai tomar decisões exatas para a vida dela? Será que eu vou dizer a mesma coisa? Deixa ela crescer, quando ela crescer ela vai aprender a ler. Não, meus irmãos, nós precisamos trazer aos pais a responsabilidade espiritual, a autoridade espiritual é do pai e da mãe. A igreja, ela tem a função de ajudar os pais e as mães a cumprirem o seu papel espiritual diante das crianças. O que fazer? Volta para a Bíblia. Volta para a Bíblia, ensina o pai e a mãe como ele deve proceder com relação aos seus filhos. Nós precisamos que os nossos pais e as nossas mães de hoje sejam pais e mães. É uma cultura do nosso tempo a gente querer terceirizar para a escola a educação, querer terceirizar para o Estado a segurança, querer terceirizar para a igreja o discipulado. A responsabilidade é nossa. Essas outras instituições, elas são complementares às ações que nós, em primeiro lugar, temos que tomar. Comece a trabalhar, se você é líder de crianças ou líder na sua igreja, comece a falar sobre isso, comece a motivar e a mobilizar os pais e as mães sobre o privilégio que eles têm de discipular o seu filho. Meus irmãos, eu acredito que não há não há ministério mais glorioso nessa terra do que ensinar um filho a conhecer quem é Deus. A gente pode ser campeão em tudo na vida, a gente pode ser bem-sucedido em tudo, mas se nós não formos aqueles que vamos levar os nossos filhos aos pés de Jesus, isso é um fracasso. Então nós precisamos trazer essa visão de volta à Bíblia e trazer os nossos pais à responsabilidade. No livro, quando a gente fala sobre o RD, que a gente falou um pouquinho mais cedo, que a gente fala sobre essa questão dos pais, a gente orienta, quem sabe você fazer uma escola de pais. Às vezes nós estamos precisando ensinar os nossos pais como serem pais. Então talvez seja necessário isso. Então eu aconselho você a olhar para a sua realidade. Quem são os pais das suas crianças, como eles estão, e começar do zero talvez, pegar textos bíblicos, ensinar e ir trabalhando de acordo com a realidade que você enxerga diante de você. Porque aqui eu estou falando em conceitos gerais, mas é preciso que você tenha assim um coração muito aberto e um olhar muito puro para você perceber qual é a realidade e quais são os problemas familiares que você tem ali e trabalhar nesses problemas. Eu quero mandar um alô para algumas pessoas, dentre elas eu quero mandar um alô para minha discípula principal, que se chama Ana Vitória, minha querida, que está lá conosco, nos acompanhando lá em Brasília. Beijo, filha, você é muito preciosa. O João, a Samara, família linda, está lá nos acompanhando. Deus abençoe, que alegria. Nós queremos agradecer a vários irmãos que estão participando conosco. Se você ainda não fez o seu comentário, eu gostaria que você pudesse comentar. Daqui a pouquinho nós vamos sortear o livro Evangelização Discipuladora de Crianças. Você é convidado a fazer o seu comentário, você vai estar concorrendo e você vai poder receber o livro aí na sua casa. Estaremos sorteando ele e também o livro Aprofundando Raízes, do pastor Roosevelt Arantes, que você também pode concorrer. São os dois lançamentos deste ano aqui na CBV 2016. Nós vamos caminhando para o fim,
Mas outro princípio da visão de igreja multiplicadora é o princípio da compaixão e graça. E nós notamos que tem um capítulo falando só sobre isso, o envolvimento da criança com a compaixão e graça. Comente um pouco sobre isso conosco. Ok, cada princípio, quando a gente trabalha cada princípio no livro, a gente sempre fala de dois universos, o adulto com a criança e ensinando a criança o próprio princípio. Não é diferente com relação às ações de compaixão e graça. Você que está me ouvindo, tem que doer no seu coração o fato de uma criança não ter o que comer. Você pensar que há crianças nesse Brasil que comem farinha com água, que há crianças nesse Brasil que reviram latas de lixo para ter o que comer. Tem que doer no seu coração o fato de existir crianças que sofrem violência, que são abusadas física e emocionalmente. Tem que doer no seu coração o fato de terem crianças que não têm acesso à saúde e à educação. Tem que doer no seu coração o fato de meninas de 9 anos serem usadas como prostitutas nas estradas desse Brasil. Meus irmãos, crianças são pessoas. E o inimigo usa situações para destruir a criança no período que ela está na formação. Se a gente vê a criança sendo massacrada pelas dores que esse mundo traz para ela, se a criança é destruída na sua infância, nas suas emoções, na sua estrutura, quando ela está com a sua personalidade sendo formada, quando ela estiver adulta, vai ser um adulto em desequilíbrio, vai ser um adulto com muitos problemas e vai ser extremamente difícil a gente cuidar e trabalhar com esse adulto. Então nós precisamos ter olhos de compaixão para as crianças que estão em sofrimento no nosso país. A gente precisa olhar para essas crianças e na nossa comunidade a gente cuidar das crianças. Nós não temos resposta para todos os problemas do Brasil, eu, Jaqueline, mas eu tenho respostas para a criança que está do meu lado, que mora talvez num prédio ao lado ou no apartamento do lado. Quais são as necessidades? E quando eu falo de necessidades, são necessidades materiais, necessidades emocionais, de abandono, de negligência, de violência. Nós precisamos perceber e precisamos ter ações de compaixão e graça, ter amor, estender a mão, ajudar por ajudar, não simplesmente para fazer uma troca. Olha, eu vou fazer isso e você vem e aceita Jesus. Não, meus irmãos, as ações de compaixão e graça é ajudar por amor mesmo, porque a gente tem compromisso com Deus e nos dói no coração ver alguém que foi criado por Deus, a quem Deus ama, vivendo no sofrimento. Então, isso significa ações de compaixão e graça. Agora, é claro, a igreja, onde ela está na comunidade, ela pode desenvolver projetos que serão ações de compaixão e graça para socorrer a comunidade. Mas, além disso, ensinar as crianças a terem compaixão e graça com as pessoas com quem ela convive. E as ações de compaixão e graça vai além de você pegar um pão e dar para alguém que está lá do lado de fora passando fome. Por exemplo, quando você ensina uma criança, ela não agir com bullying na escola, ela não ficar rindo de quem é diferente, mas ajudar a sua criança e ensinar a criança ela a respeitar o outro, respeitar o direito do outro, respeitar aquele que é diferente. E o respeitar não significa concordar, respeitar significa ser tolerante e ter olhos de compaixão. Quando a gente ensina a criança, por exemplo, a não entrar numa turminha e exercitar o bullying, isso é compaixão e graça. Quando a gente levanta a bandeira e defende os direitos da criança e do adolescente, isso é compaixão e graça. Quando a gente desenvolve programas na nossa sociedade, na nossa comunidade de atendimento social, seja reforço escolar, escolinha de futebol, seja o projeto que a gente pode fazer, isso é ação de compaixão e graça. Mas muito mais do que um projeto, é atitude, é comportamento, é relacionamento com Deus. Eu estou tão próxima de Deus que eu não posso ficar apático ao fato de que do meu lado tem uma criança que sofre. Eu preciso sentir isso no meu coração. E quando eu sinto isso, automaticamente eu vou ter ações que eu vou tentar mudar isso. Ainda dentro de compaixão e graça, fantástico essa palavra, você aborda no seu livro algo que é a política de proteção da criança. Eu queria, antes de você falar, mandar um alô especial para o Israel Passos, que está conosco, o Fred Ladeira também está conosco, a Mairla Lorena também, a Tatiana Dornelas, gente de todo o Brasil participando conosco, que você também
pode participar mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer o sorteio. Se você manda a sua mensagem, você vai concorrer aos livros, ok? Mas você fala sobre uma política de proteção à criança. Você pode falar um pouquinho disso para nós? Ok. É muito duro a gente pensar que num país como o Brasil, os dados do governo federal, do Ministério da Saúde, nos apontam 18 mil casos de violência por dia contra a criança. Você já parou para pensar que no dia de hoje, 18 mil crianças foram vítimas de violência? Isso é algo assustador, meus irmãos, é assustador. A criança, ela é indefesa, a criança, ela tem medos e muitas vezes adultos usam da pureza que a criança tem, da fragilidade que a criança tem para abusar dessa criança. E quando eu falo de abuso, eu estou falando de abuso físico, de abuso verbal e de abuso sexual. Nós vivemos um tempo em que as crianças têm sido massacradas por isso. E nós precisamos, como igreja, tomar para nós a responsabilidade que os espaços, os ambientes onde as nossas crianças vivem, sejam ambientes seguros. Por isso que eu dediquei uma parte final do livro a falar sobre a importância da política de proteção. Toda igreja, todo projeto social precisa ter a sua política de proteção. O que é isso? O que é política de proteção? São ações, são cuidados que a igreja trata isso num documento e faz um pacto de, olha, aqui nesse espaço, esses limites acontecerão para que a criança esteja segura. Por exemplo, um exemplo assim, bem simples. Num espaço seguro, uma criança ela não vai sozinha com um adulto a um banheiro. Principalmente se esse adulto for um homem. Vai sempre 2, 3 crianças em conjunto e vão ao banheiro. Isso é um exemplo pequenininho. Um espaço seguro, as crianças não vão ficar com as portas todas fechadas num lugar que ninguém tem acesso com um adulto. Um lugar seguro é um lugar onde qualquer pessoa vai ter acesso e pode entrar a qualquer momento e ver o que está acontecendo ali com aquela criança. Então, a política de proteção são várias ações que a gente desenvolve para que aquele ambiente seja um ambiente seguro. E qualquer pessoa da sua equipe que for trabalhar precisa conhecer essa política de proteção. A maior proteção que a gente pode dar à criança é ajudar a própria criança a se proteger. Então, nós temos nos congressos, pastor Fabrício, sempre nos congressos que a gente tem feito, tanto nos congressos regionais quanto nos congressos nacionais, a gente tem trabalhado muito sobre as questões de proteção e aconselhamento de líderes. E toda vez que a gente tem algum encontro, alguma oficina ou workshop de aconselhamento de líderes, a gente fala sobre isso, a gente aborda sobre isso. A questão do ambiente seguro, dos espaços seguros e que eles sejam de proteção. A gente também não colocou no livro, mas estamos falando muito aqui na CBB sobre o projeto Viver, que talvez numa segunda edição a gente pode colocar isso, porque o projeto Viver, o que é? É um projeto de prevenção ao uso de drogas. E a prevenção é a maior proteção que a gente pode dar à criança, e isso é compaixão e graça também. Então eu queria que você pensasse assim, as políticas de proteção são aquelas cercas que a gente faz para proteger a nossa criança, para ela não cair em situações onde ela vai ser vítima. Sabe na sua casa, quando você coloca uma tela no apartamento para que a criança não caia da janela? Sabe aquela criança pequenininha que você coloca uma paredezinha, um cercadinho para que ela não caia? A política de proteção, ela é exatamente isso. São locais, redes, barreiras que você vai colocar no seu ambiente e com as pessoas que trabalham de você, que vão proteger a criança de qualquer situação de abuso. Fantástico! Quando ouço algo assim, quando eu vi isso no livro, eu fiquei muito impactado. Realmente isso é algo que nós precisamos estar mais atentos. Às vezes nós ainda, muito ingênuos de um modo geral, e claro, na nossa boa vontade, o bom coração, mas às vezes ainda não temos a vigilância que precisamos ter, como a Bíblia nos manda ser vigilantes. Muitas pessoas estão perguntando como adquirir o livro. O livro você pode acessar agora a Livraria de Missões Nacionais,
www.livrariamissõesnacionais.org.br. Inclusive a livraria está com uma série de promoções, acima de um certo valor o frete é grátis. Você pode acessar agora www.livrariamissõesnacionais.org.br. Quero parabenizar a irmã Jaqueline, mas antes nós vamos para o sorteio. Nós estaremos sorteando então o livro Evangelização Discipuladora de Crianças e o Aprofundando Raízes. Você que comentou, o seu nome veio para uma lista. Tivemos quantas pessoas participando conosco, pastor Diogo? 53. 53 irmãos participaram conosco nessa tarde. Nós louvamos a Deus pela sua vida, você que participou. E nós queremos perguntar à irmã Jaqueline, de 1 a 53, quem vai levar o seu livro hoje? Qual o número? 42. 42. Quem é, pastor Diogo? Nadilton Nascimento. Pastor Nadilton Nascimento, lá no estado de Sergipe. Ele vai levar o livro hoje. Hoje, assim, está levando, agora vai chegar aí na sua casa. Vamos entrar em contato com você e você vai receber o livro aí gratuitamente, ok? Vamos para o segundo livro, Aprofundando Raízes. Qual o número, irmã Jaqueline? 12. Número 12, pastor Diogo. Jaque Faustino. Jaque Faustino, ó. Igualzinho. Mas Jaque Faustino vai receber então na sua casa o livro Aprofundando Raízes, Dinâmicas e Elementos do Relacionamento Discipulador. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês para pegar o endereço para a gente fazer o envio. Eu quero parabenizar a irmã Jaqueline pelo livro, a toda a equipe que tem trabalhado para nos permitir e nos proporcionar ser abençoados com um material de altíssima qualidade. As suas considerações finais para encerrarmos nessa tarde. Escrever esse livro foi uma experiência assim, muito gostosa, porque passou pelas minhas experiências pessoais, mas também por todas as reflexões da Igreja Multiplicadora e seus princípios. E eu quero agradecer e assim, fazer uma honra a Deus pública com relação a pessoas que ajudaram nesse trabalho. Porque assim, às vezes a gente vê um livro que tem assinatura, um livro autoral, e parece que é o trabalho de uma pessoa só. E não é, a gente tem toda uma equipe que trabalha conosco. E eu honro a Deus, essa equipe, louvo ao Senhor porque Ele me deu o privilégio de, nesse tempo, nessa época, poder contribuir de alguma forma para que as igrejas batistas olhem para a criança. E se através desse livro, se através dessa ferramenta, crianças forem abençoadas, crianças tiverem um relacionamento com Deus, isso para mim não tem preço. Então tem muita gente que ajudou. E eu quero agradecer a essas pessoas, a equipe de missões nacionais, especialmente a GEVAN. É claro assim, que a equipe de missões nacionais é enorme, mas o pessoal que trabalha diretamente com a gente, que é a gerência de evangelismo, minha gratidão pessoal, pastor Fabrício, pastor Diogo, que gastou muitas horas ali, a gente pensando, refletindo, discutindo, repensando, então foi um trabalho dele também. O William, Jonathan, Marília, pastor Marcelo Santos, pastor Marcelo Farias, que é um grupo assim que tem trabalhado junto com a gente ao longo desse tempo. Ao Hudson, que foi o ilustrador do nosso trabalho, uma pessoa assim que entendeu a proposta, um artista que Deus tem usado também para o ministério. Eu quero agradecer a Deus por isso. E eu não posso deixar de agradecer meu próprio marido, né, Renê, que às vezes eu gasto horas e horas e horas do tempo que poderia a gente estar fazendo tantas coisas em famílias, e ele cede esse espaço por perceber, por entender e por também amar o trabalho missionário e por poder ser parceiro, companheiro nesse período todo. A gente vem trabalhando nesse livro há mais de um ano, então eu louvo a Deus por isso, porque nesse um ano inteiro eu tive a companhia dele, o apoio. Quando eu ficava assim meio doida, sem saber o que fazer, ele estava lá me ajudando a trazer novamente a serenidade tão necessária para a gente conseguir colocar na sua mão algo que possa abençoar a sua vida e ser útil para que você seja instrumento de Deus para alcançar as crianças. Que pena que acabou. Acho que você está com o mesmo sentimento. Queria pedir o William e o pastor Diogo que pudesse chegar aqui, pertinho de nós. Vamos ajustar o banco aqui, irmã Jaqueline, um pouquinho para lá, para essa equipe linda que está aqui na CBB. Irmãos, essa turma tem trabalhado dia e noite e com muita informalidade. A gente queria chegar até você. Talvez você não possa ver aí, mas o Marcos está do lado de lá. Querido pastor Marcos Azevedo, essa equipe linda que está trabalhando para que você pudesse ter essas informações aí com você. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos louvar a Deus pelo seu ministério,
e já agradecemos por tudo aquilo que Deus vai fazer através de você. Eu gostaria de convidá-lo a se envolver ainda mais com a visão de igreja multiplicadora, que é a visão da Convenção Batista Brasileira, para o alcance da nova geração, para o avanço das nossas igrejas, para alcançarmos pessoas de maneira saudável. O que nós sonhamos juntos é termos igrejas saudáveis, que se multiplicam para a glória de Deus, um movimento de multiplicação de discípulos, consequentemente, um movimento e intencionalmente de multiplicação de igrejas em toda a nossa nação. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um restante de dia em paz e compartilhe esses 2 vídeos com os seus líderes do Ministério Infantil, com líderes aí da sua igreja, com o seu pastor, para que ele possa ver, para que esses líderes vejam o que está acontecendo no Brasil Batista. Deus abençoe você e juntos vamos alcançar a nova geração para Jesus. Uma excelente tarde, Deus lhe abençoe.